Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido desde já que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pelo acesso que nós temos às Escrituras. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de nos reunirmos juntos aqui enquanto corpo de Cristo, para meditar nas coisas do Senhor para as nossas vidas. Nosso desejo e oração é que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor transforme o que ainda precisa ser transformado dentro de nós. Que o Senhor continue a nos abençoar com santificação, com união contigo, com uma vida de pleno cumprimento dos seus propósitos nas nossas vidas, Pai. Assim nós rogamos em nome de Jesus o Cristo. Amém. A compreensão da obra redentora de Jesus Cristo não pode ser silenciosa, meus irmãos. Não pode ser silenciosa. Entender a vida que as boas novas do Evangelho nos apresenta é libertador, é grandioso, diria que é imprescindível. Nós precisamos entender a proposta que o Senhor nos faz através das suas Escrituras de transformação, de mudança de vida, que vai nos ocasionar a mudança de comportamento de todos eles. Da mesma forma, é impossível afirmar que compreende a obra, que faz parte do reino, sem apresentar qualquer mudança de atitude. A suficiência de Cristo precisa estar clara em nossos corações, mas precisa também ser evidenciada em cada uma das nossas ações, dia após dia, aonde quer que nós estejamos. O apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta aqui aos Colossenses, e ele fala sobre a obra de Cristo, ele fala sobre o seu próprio ministério, e então ele começa a advertir aqueles irmãos quanto ao ensino das falsas doutrinas que estavam sendo propagadas no meio deles, os orienta a permanecerem firmes na fé. E aí ele chega na metade da carta, que é onde nós estamos aqui,
onde ele começa a tratar sobre como deve ser a nova vida daquele que está em Cristo Jesus. E Paulo então vai nos dizer aqui, ao longo desse texto, algumas dessas ações que promovem essa transformação. Sendo que a primeira delas é a priorização do reino de Deus. Prioridade, ela está presente em cada uma das nossas ações, meus irmãos, e o tempo todo. Ela está intimamente ligada com as nossas escolhas. A gente prioriza a nossa família do que pessoas desconhecidas, para qualquer coisa que seja. Nós priorizamos o trabalho ao lazer, não é? Quando necessário. Ou não. Deveríamos, né? O estudo aos momentos de lazer. Eu gostaria de pegar um avião amanhã cedo, para Cancún, e ficar lá durante um tempo. Mas não é essa a minha prioridade, porque eu não tenho essa condição de ir para lá, financeiramente, e nem tenho condição de deixar a minha família para estar lá. Entende? É uma vontade, mas a minha prioridade é estar com a minha família. A minha prioridade é zelar pelas minhas finanças. Faz sentido? Nós priorizamos o tempo todo. Agora, quando a gente entende a obra redentora de Jesus na cruz, as Escrituras vão nos dizer que nós passamos a viver uma nova vida. Na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Vai dizer que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não vai dizer que algumas coisas mudam quando a gente se entrega a Jesus Cristo. Algumas coisas mudam quando a gente entende a obra redentora da cruz. Ele diz que tudo se refaz. E tudo é tudo. E isso implica em mudança de comportamento. Isso implica em mudança de pensamento. Paulo vai apresentar para a gente aqui um novo padrão de prioridade que precisa estar presente nas nossas vidas, que é buscar as coisas do alto, é pensar nas coisas do alto. Confira mais uma vez aí no início do texto. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha a condição. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. E ele vai trazer uma realidade aqui para nós. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quantas são as ações que nós tomamos no nosso dia a dia, sem percebermos que a gente vai priorizando o nosso próprio coração, a gente vai priorizando as nossas próprias vontades, a gente vai priorizando sem perceber os ideais que o mundo vão colocando na nossa mente, no nosso coração, ao invés de priorizarmos as coisas do Senhor, ao invés de tentarmos pensar como Cristo pensa, tentarmos agir como Cristo age, não como Ele agiu, como Ele age, agiu e continua agindo nas nossas vidas, nas nossas listas de afazeres. Nós precisamos priorizar o nosso tempo com o Senhor. John Stott disse que uma das maiores funções do Twitter é provar que a gente teve tempo. Lá na frente, uma das maiores funções das redes sociais, vamos englobar como um todo, já faz tempo que ele disse isso, é provar que nós tivemos tempo, e a gente não priorizou esse tempo com o Senhor. Então a priorização do nosso tempo com Deus, a priorização do reino de Deus, é uma ação que vai gerar transformação na sua vida e na minha vida. Mas não apenas essa, ele apresenta uma busca sobre a mudança de vida. É isso que você precisa tentar fazer dia após dia, buscar mudanças. E é o que ele vai dizer na segunda parte desse texto, na segunda perícope, aí, a partir do verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele já tinha dito antes, então, que nós já estávamos mortos, não é? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, verso 3. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, nós precisamos lembrar que Ele estava ali nos representando. Então, se Ele morreu na cruz para pagar o seu e o meu pecado, não foi para nos dar aí uma grande oportunidade de viver uma vida pecaminosa. O
que bom, né? Afinal já está pago mesmo. Não, pelo contrário. É porque você morreu em Cristo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você morreu na cruz do Calvário. E Jesus Cristo então ressuscitou, e você também vive agora uma nova vida. Não uma vida igual. Uma vida completamente nova, como Paulo vai dizer aqui para nós neste texto e no texto aos Coríntios também. Tudo se fez novo. Aqui ele entra em mais detalhes. Busque uma transformação de vida. Paulo nos conduz à reflexão nessa parte do texto, a nossa própria identidade em Cristo. Ele vai dizer que se é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e eu fui feito filho de Deus, é inaceitável que eu continue a praticar estas coisas. Racionalmente é ilógico, inclusive, né? Não faz sentido a gente continuar vivendo essa mesma coisa. Nós vivemos em comunidade, nós nos chamamos cristãos, nós somos os pequenos cristos. Somos lavados e remidos no sangue de Jesus, a igreja que se reúne no Jardim Satélite. A troco de quê? Por qual motivo? Para que nós possamos com as nossas vidas glorificar ao Senhor, para que nós possamos com as nossas vidas edificar uns aos outros, para que nós possamos com as nossas vidas expandir o reino de Deus. É por esse motivo. Então o meu comportamento de outrora já não cabe mais, não só dentre os que estão aqui dentro desta casa, mas também da porta para fora. Contudo, grifa isso, principalmente com os de dentro dessa casa. Não faz o menor sentido. Talvez você perceba que talvez algumas dessas coisas estão presentes na sua vida. Ele diz para a gente fazer morrer aqui, não é? 2 pontos, a partir do verso 5. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós outrora, agora também despojai-vos de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então Paulo está construindo um pensamento, ele traz aqui 5 coisas que nós precisamos nos despojar, depois ele complementa com mais 5, e aí na próxima semana a gente continua a falar do verso 12 em diante, sobre as posturas então que a gente precisa substituir por estas todas. Mas foquemos aqui, nessa hora. Paulo então nos exorta a fazer morrer essa natureza pecaminosa. O texto aqui não é um texto que ele usa de qualquer maneira, não é uma maneira de dizer, sabe? Um vício de linguagem, não é isso que ele está dizendo aqui. Fazer morrer, pois, a vossa natureza. Não, o fazer morrer aqui é fazer morrer mesmo. Lá na língua original, no grego, ele vai trazer o termo necrosate, que é morrer literalmente. Então a gente precisa se apoiar nessa certeza de que nós fomos mortos com Cristo na cruz. O nosso velho homem está morto. Então Jesus ressuscita, poderoso como é, e nos apresenta uma nova vida. E nos faz desfrutar desta nova vida. Só que uma vida que contém a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, a maledicência, a ira, a indignação, a maldade, a linguagem obscena, não combina com essa vida que Jesus nos dá. Não combina com esse jeito de ser. Não faz o menor sentido ser dessa forma. E então temos uma escolha a fazer. Continuar a viver uma vida que não é a vida que Deus escolheu para nós todos, ou então viver uma nova vida com Cristo, segundo as tuas escrituras sagradas. E aí para isso você precisa se debruçar, se dedicar na leitura do texto sagrado. Porque como já disse em certa feita, a Bíblia vai nos ensinar sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre quem nós devemos ser. E a gente aprende isso se debruçando nela, se curvando diante da essência do Rei dia após dia, dizendo: Senhor, me perdoa. É claro que no culto público, a nossa oração de confissão aqui, ela é de maneira geral. Mas você, com o Senhor,
no seu quarto, com a porta fechada, precisa se curvar diante do Rei e confessar pecado após pecado. Nomeie os seus pecados. Você teve coragem de cometê-los. Então nomeie-os e peça perdão para Deus. Deus, eu agi desse jeito hoje. Eu falei isso no trânsito. Eu tratei o meu colega de trabalho dessa maneira. Eu tive um sentimento faccioso dentro da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Muda o meu coração. Nós, com um coração contritos e sinceros, nós tiramos sorrisos do Senhor. Porque é essa postura que Ele espera da gente. É isso que Ele nos ensina aqui. Por fim, mais uma ação que Paulo nos conduz aqui para a transformação das nossas vidas, além da priorização do reino e da busca por mudança, é acabar com as divisões. Ele vai caminhando para o final do texto, não é? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ele traz essa figura de linguagem, né, de se despir, tirar de si. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha o verso 11 agora. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não há divisão, meus irmãos. Aqui, neste plano terreno, a gente de maneira organizada faz algumas, não é? Para benefício. Somos presbiterianos. Nós cremos de uma determinada maneira. Por isso nós cultuamos ao Senhor de uma determinada forma. Vivemos a vida cristã a partir daquilo que a gente crê que está na nossa confissão de fé. Outros irmãos de outras denominações vão fazer de outro modo. Contudo, creem em Jesus. São servos do Senhor da mesma maneira. Entende? Então essa divisão organizada, não é dela que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre sentimento faccioso. Quando Cristo é tudo, em todos, meus irmãos, as divisões desaparecem. Isso no nosso coração, porque de fato Ele é. Agora, se no meu coração eu compreendo que Ele é tudo e está em todos, então o meu sentimento de facção, de divisão, de revolta, de afastamento, ele passa a não existir mais. Porque o Cristo que eu creio está em você. Porque o Cristo que eu creio te amou demais e escolheu você para a salvação. E se Ele te amou demais e escolheu você para a salvação, eu não sou ninguém para te tratar de uma maneira diferente. Eu não sou ninguém para agir de uma maneira como Cristo não agiria com você. Eu não tenho moral alguma para isso. Somos diferentes, mas todos pecadores, é o que a Bíblia nos garante. É nisso que cremos, na depravação total. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que o Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 3. Todos. Então, se estamos todos aqui, estamos no mesmo propósito, de busca de transformação, de adoração ao nosso Senhor, de uma vida harmoniosa em comunidade. Então precisamos acabar com as divisões. Porque se a gente fomenta isso dentro da casa do Senhor, então significa que nosso coração foi tomado. Nós estamos tendo uma atitude humanista. Deus não está sentado no trono da nossa vida dessa forma. Agora, entendendo quem Deus é, eu tiro a mim mesmo desse trono. E rogo que o Senhor sente no trono da minha vida e conduza as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas falas. Percebe? No reino de Deus, as divisões precisam desaparecer. Novamente, o apelo então ao mandamento do Senhor, não é?
de amarmos a Ele sobre todas as coisas, de amarmos o próximo como a nós mesmos. Lá em Êxodo 20, e depois nas palavras de Cristo. Resumidamente, né? Amar os outros como a nós mesmos. Afinal, se eu amo o próximo, então eu não faço nenhuma daquelas coisas que os 10 mandamentos dizem para eu não fazer, né? Se eu amo o próximo, eu não cobiço a mulher dele. Se eu amo o próximo, eu não mato. Se eu amo o próximo, eu não furto. Então, por isso que Jesus resume de maneira genial, dessa forma, né? Ame ao Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a ti mesmo. Não há tempo, queridos, não há espaço no reino de Deus para contendas. Não há tempo, não há espaço no reino de Deus para fofocas. Não há tempo, não há espaço no reino de Deus para acepção de pessoas. Não há tempo e nem espaço no reino de Deus para nada que atrapalhe a união do corpo de Cristo, o avanço do reino de Deus. Jesus Cristo está às portas. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos nos edificar. Nós precisamos glorificá-lo juntos. Não dá tempo, a nossa vida já é tão corrida. Ou não? Ou é só a minha? Com certeza não. A nossa vida é corrida demais. Então não dá tempo para nós nos perdermos em coisas tão pequenas e que já foram deixadas na cruz há tanto tempo. O Senhor te chamou para uma nova vida, então, novamente retorno ao versículo 1. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então tenha certeza de que essas ações vão promover a transformação da sua vida. Priorize o reino de Deus, busque mudança de vida e acabe com as divisões, para que através das nossas vidas, o Senhor continue sendo honrado e glorificado dia após dia. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você. Ao Senhor que está no alto trono, toda a adoração e toda a glória para todo sempre. Toda a nossa essência se curva diante do Rei nessa hora. Primeiro para agradecer a tua obra salvífica, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos amar tanto e pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Ao final deste mês, celebraremos a data tão importante da Páscoa. Mas desde já nós rogamos ao Senhor que trabalhe nos nossos corações. Em nome de Jesus. Obrigado ao Santo Espírito pelo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado porque o Senhor fala conosco o tempo todo. Obrigado porque o Senhor nos consola. Obrigado porque o Senhor nos conduz. Nós rogamos nesta manhã para que a palavra que o Senhor nos deu aqui, no livro de Colossenses, no capítulo 3, que essa palavra fique fixada nos nossos corações e na nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Deus nos ajuda, Pai, a priorizar o Senhor. São tantas as vezes, Deus, que nós ficamos presos em coisas tão pequenas, ficamos presos e perdendo o nosso próprio tempo em programas de televisão que não edificam, com os nossos olhos tão imersos na internet, ou fazendo qualquer outra coisa, Pai, senão pensar no Senhor e buscar o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda a ter compromisso contigo, nos ajuda a priorizar o reino de Deus. Quando eu priorizo o teu reino, Pai, eu me desprendo de mim mesmo, eu nego as minhas próprias vontades, e eu busco fazer aquilo que lhe apraz e que favorece o teu reino. Então me ajuda nisso, Pai, porque somos falhos. Ajuda a tua igreja nesta manhã que se reúne aqui no Jardim Satélite. Em nome de Jesus, nos ajuda a buscar mais do Senhor, a buscar a mudança de vida. Nos ajuda a listar o que nós precisamos mudar nas nossas vidas, Deus.
em nome de Jesus. Nos ajuda a acabar com as divisões, Pai, que nós fazemos, as divisões que nós criamos, que é fruto do nosso pecado, que é fruto do nosso coração pecaminoso, que é fruto de um desejo por poder. Quebra isso no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Que a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite viva para a glória de Deus, dia após dia, e não apenas em datas comemorativas, Pai, mas que na ordinariedade dos nossos dias nós honremos ao Senhor. Nos abençoa dessa forma, Pai. Abençoa cada família aqui representada. Nos conduz, é o que nós pedimos. E desde já agradecemos pelo que o Senhor tem feito, mas pelo que o Senhor ainda fará. Louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Amém. Deus te abençoe.